Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 26. Deixa eu mostrar aqui. Então Deus determinou, façamos o quê? O ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Tá aqui. Ok. 27. Vamos ler? E alguém já viu o que está acontecendo aqui? Hã? Avança. Capítulo 2. Versículo 7. Então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Fez de agir e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Existem duas coisas muito interessantes aqui em Gênesis capítulo 1. Volta a Gênesis 1, 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Para você entender o versículo que está acontecendo aqui, primeiro você tem que entender aquela palavrinha ali, chave, aquele verbo-chave, façamos. O que eu acho mais interessante é, exatamente em hebraico ali, é o verbo asa. Asa. O verbo asa é fabricar algo a partir de alguma coisa existente. Então, quando Deus disse que façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, aqui é o verbo asa. Antes de eu explicar, 27. No 27, e Deus, portanto, criou a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Irmão, isso aqui é muito profundo, irmão. Sabe o que é mais interessante aqui agora? É que a palavrinha ali, o verbo criou, fala criou. É o verbo bara. Isso aqui é muito poderoso. Porque esse verbo aqui é usado para chamar a existência algo de coisas inexistentes. É chamar a criação de algo daquilo que não existe, uma inovação. Algo que nunca existiu. Agora volta no versículo. Aqui ele usou o verbo asa. Fazer a partir de algo que existe. Então o homem foi feito a partir de quem? Do quê? De Deus. Zacarias 12, 1. E forma o espírito do homem dentro do seu ventre. Rapaz, é porque você tem que ter uma visão, uma revelação assim, para você poder entender o que eu vou te falar. Contrapartes está acontecendo aqui dentro. E isso aqui é uma das dificuldades, uma das partes mais dificultosas para uma teologia entender. O homem ele acabou de ser feito por Deus no ventre de Deus. Passamos o ser humano conforme a nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. Imagem e semelhança, duas coisas aqui. Agora, quando você vai no próximo versículo, e criou seres humanos a sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Agora, por que a semelhança sumiu daqui? Essa é a pergunta que você tem que fazer. A semelhança, ela não está mais ali agora. Isso são coisas que é para você aprender a pensar e o que nós temos que alcançar. O seu desígnio primário
E o seu lado mais glorioso já foi feito em imagem e semelhança. Já está feito isso. Agora, a outra parte agora é que quando Deus traz isso para fora, Ele traz isso para fora somente como imagem. Homem e mulher. Mano, passamos o homem. Agora vem aqui. Homem e mulher, macho e fêmea. Deus os criou. Conforme a imagem de Deus os fez. Cadê a semelhança agora? Aí agora, isso tudo está na eternidade. Está em Gênesis 1. Está em Gênesis 1. Há uma dimensão sua nele que tem imagem e semelhança. Há uma outra dimensão que só tem imagem. E agora ele traz você para a terra. E agora ele assopra em vocês. Ele nos faz da argila, do barro da terra. Forma, modela o homem e assopra. E assoprou a imagem ali. Agora o homem tem um desígnio. Fala, qual o desígnio? Alcançar a semelhança do Altíssimo. Você quando nasceu de novo, você recebeu o vento do Espírito de novo. João 20. Jesus apareceu para os seus 11, né? E soprou o Espírito. Falou, recebeis o Espírito Santo. Nasceram de novo. Receberam, herdaram a imagem de Jesus Cristo. Mas a semelhança é a sua herança. A imagem fala de todos os atributos divinos que Deus vai te dando, o seu caráter, a sua luz, sua bondade, sua misericórdia. Mas tem uma palavra que está no livro de 1 Pedro: sedes santos. Alcance a santidade. Há uma semelhança a ser alcançada. E o diabo queria essa semelhança. No livro de Isaías 14. Subirei acima das estrelas, acima das nuvens, sentarei o meu trono à destra do Altíssimo e serei semelhante a ele. Me vestirei igual ele se veste. Você começa a entender que tem algo que você tem que desenvolver. É isso que Adão estava em processo. Porque quando Deus finalizou no céu, não dentro dele, ele finalizou imagem, homem, macho e fêmea, trouxe para a terra. Falou, é isso aqui que nós vamos dar a ele. Agora a semelhança eles vão ter que alcançar. Eles vão ter que usar a imagem. Meu espírito que habita dentro deles. Vou começar de dentro para fora neles. É aí onde começa a sua transformação, de dentro para fora. A imagem é a revelação plena de quem ele é. A Bíblia diz bem claro, Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, livro de Hebreus capítulo 1. Livro de Colossenses capítulo 1, ele é a imagem do Deus Criador. Então herdamos essa imagem, herdamos o Espírito regenerado. Fala, meu espírito está regenerado? Mas a sua alma e seu corpo não. Esse corpo e essa alma está em um processo contínuo de regeneração. Estamos sendo regenerados, renovados. Agora tem uma coisa que ele vai te dar. Que só se você trabalhar com a imagem dentro de você, que você herda isso sobre a sua natureza humana. Você vai se vestir da semelhança do Altíssimo. A Bíblia diz que Deus é luz, que Deus é fogo. Que Ele é amor. Que Ele é rei, que Ele reina. Está vestido de glória e majestade. Por que é a semelhança de Deus? E por que ela é tão diferente da imagem? Já ensinei várias vezes para vocês. Mas eu quero falar algo sobre a semelhança com você. Você está se revestindo do novo homem, criado de acordo com Cristo Jesus, segundo a imagem dele. Você tem um revestimento contínuo do novo homem. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Você está se despindo do velho homem e se revestindo do novo homem. Amém, amém.
Então, é um trabalho de substituição. Repete comigo, substituição. Filha, a pessoa quer ser santa, ser santo. Só tem uma maneira. Só tem uma maneira de você vencer o desejo de pecado. Quando o desejo pela santidade for maior do que o pecado. Não tem como. Só tem uma maneira de vencer o mundo. Quando o seu desejo, pelo seu chamado, pela presença dele, é maior do que o mundo. É uma substituição. Você só troca uma paixão por uma outra maior. Você só larga a paixão da carne pela paixão do espírito. Quando uma paixão vem no teu coração que é maior do que a outra, você abandona, você troca. Você era apaixonado por aquele carrinho velho, mas um dia entrou uma paixão por outro carro e você, finalmente, tá embora, vai. E às vezes é difícil largar o velho, é verdade ou não é? É ou não é? É verdade. Às vezes tem coisas que você se apega demais. E tem coisas que é velho em você que você se apegou demais. Tem coisas na sua personalidade, no seu caráter que não é mais seu. É velho, tá velho. Tá na hora de lançar algumas coisas fora. Então começa a chamar a existência as coisas novas na tua vida. Não, no caminho da santidade, no caminho do temor, é uma substituição, querido. Você quer apagar o pecado, quer apagar o mal? Meu filho, coloca o novo, que o novo destrói o velho. É que Jesus disse, joga vinho novo em odre velho pra tu ver. Mas esse é o segredo, é isso que ele quer. Você tem que se tornar um novo odre, mas o velho vai ter que sair. O velho tem que ser destruído. É verdade ou não é? É verdade. Vai ter que ser desfeita a velha estrutura. Mas uma nova tem que se assentar sobre a velha. O reino de Deus, a nova Jerusalém vai vir do céu, meu filho. Ela vai se assentar no lugar da antiga. É um novo assentamento que Deus está dando para a vida de vocês. É uma nova vida. O nosso pensamento é que além do que nós já pensamos. Ele diz que as velhas coisas se passaram. E tudo se fez novo. Coríntios 5:7. Irmãos, fala a nova vida. É isso que vocês têm que ter, a nova vida.